Fala pessoal, tudo bem? Daniel aqui, tentando como sempre trazer conteúdo diferente para o canal, coisas interessantes. E recentemente passei por uma situação que eu trabalhei até que por um bom tempo, inclusive, sem receber. Muitas pessoas me perguntaram por quê. E muitas delas ficaram surpresos em saber que existem situações em que você trabalha sem receber, pelos mais variados motivos. Não posso comentar minha situação, adoraria poder comentar, mas não posso até de alerta. Eu poderia comentar como alerta, mas não posso. Então vou falar aqui 4 situações que eu já vi, onde uma pessoa trabalhou sem receber pelos mais variados motivos. Vamos começar? E nenhuma dessas situações tem a ver com a minha, tá? Nenhuma tá ligado, inspirado na minha, não. Todas são modificadas, porque eu não posso falar exatamente o que aconteceu. Então talvez alguém fale, tem alguma coisa legal que não bate, a história parece ser mentira. Não, ela é verdade. É que talvez eu mudei uns pequenos detalhes para não dizer o serviço, para não dizer exatamente o que foi. Então, primeira delas, o caso mais, vamos dizer assim, de briga que eu conheci e mais de mau caráter que eu conheci. Que eu já ouvi dizer disso. Então, era uma pessoa que eu conheço, desenvolvedora, estava fazendo, vamos dizer assim, uma parte de uma empresa, assinou um contrato, prometeu as entregas, vamos dizer assim, entregas ao longo de 6 meses, ia ficar 6 meses nesse projeto, não sei o quê, e tinha prazos, tinha coisas importantes, e estava lá que tinha que ser cumpridos. Foi lá, chegou, trabalhou pelo primeiro mês, final do primeiro mês, o pessoal falou, tem algumas coisas que ainda estão erradas, algumas coisas que já tinham que estar prontos, a gente não conseguiu funcionar, e essa pessoa até falou que realmente tinha, algumas coisas atrasaram mesmo um pouco, enfim, falou, estamos te pagando metade do primeiro mês, acerta para o segundo, que no final do segundo a gente paga tudo. Foi, trabalhou duro, teve algumas coisas, no final do segundo mês estava tudo acertado, tanto do primeiro quanto do segundo, pagaram só o segundo, não pagaram a metade do primeiro. Ele reclamou tudo, o pessoal falou, epa, peraí, vamos acertar sim, vamos ver. Na sequência começou a falar de mais coisa que estava errada, mas que era do terceiro mês, você não está fazendo direito, levantou o alerta dele. Peraí, eu acho que esse pessoal pode querer me dar cano. Foi levando o terceiro mês, fez tudo com o cliente reclamando, falando coisa pesada, até coisa que não fazia sentido. Desculpa, pessoal. No final do terceiro mês, o cliente não pagou nada, falou, olha, não tem nada pronto, tá tudo ruim, já estava reclamando, e daí começou o que ele falou no sentido de pesadelo, porque falou que, olha, como não tem as coisas prontas, e segundo ele tinha coisa que estava pronta, falou, não vou pagar e vou processar você. Porque você comprometeu com planos, você está me causando perdas, eu precisava desse desenvolvimento pronto, eu vou processar você e você vai ter que me reembolsar por perdas que eu estou tendo por você não cumprir o prazo. E daí a coisa virou, foi embora, teve várias coisas que ele falou que ele desconfiava até que o cliente estava mudando, no sentido dele entregar uma coisa, falar, tá pronto, o cliente falou, olha, acabei de tentar usar, não funcionou, tá aqui o vídeo, e dele falar que ele olhava e falava, mas não foi isso que eu entreguei. Quem que mudou, quem que mexeu? E ele começou a desconfiar até que o cliente fazia isso, entre aspas, de propósito para continuar dando motivo de não pagar e sempre com essa ameaça do advogado de processo atrás e vídeo falando, olha, acabei de perder uma reunião com o cliente, que o cliente cancelou o projeto porque não estava pronto, sei, tá em detalhes aqui desse sentido e ameaçando o processo, falando, você vai ter que me pagar por esse cliente, não sei o quê. Demorou, ele trabalhou 5 meses integral no meio disso, sempre com a ajuda de um advogado. No sexto mês, vamos ver assim, quer dizer, depois de 5, no sexto mês ele conseguiu começar a se desvencilhar e fez algumas coisas, não chegou a dar 7 meses antes de conseguir sair do projeto, quando eles no final pagaram 1 mês para ele. Nossa, desculpa pessoal, alguma coisa na garganta. Ou seja, ele trabalhou 7 meses por 3 meses e meio de recebimento. E por quê? Porque o cara estava com processo, ele começou a se livrar da coisa quando ele começou a documentar algumas coisas do lado dele, quando ele começou a trocar uma ferramenta para ter, vamos dizer assim, logs do que ele estava fazendo, porque daí quando ele trocava, se o cliente fosse acessar, não ia dar certo, e daí no final ele entregou o que ele tinha que entregar, praticamente tudo, o cliente alegou, mas não vou te pagar porque você foi pilantra, você estava tentando me enganar, você estava tentando cobrar por coisas que você não fez, você entregou várias coisas fora do prazo, me causou um bruta de um problema, eu perdi cliente, então eu vou te pagar isso, e é isso, e agradeça que eu estou te retirando o processo. E ficou desse jeito. O cara consultou com o advogado, o outro lado que fez isso era muito mau caráter, ele tinha advogados tão mau caráter quanto e sabiam o que fazer, e ele ficou extremamente bravo, é um caso extremamente delicado, mas terminou assim. E foi um caso, comentando, que alguém que foi obrigado a trabalhar, falou até, parecia que tinha uma arma na minha cabeça, tipo, trabalha ou eu vou
ou eu vou processar você e você vai ter que me pagar uma bruta de uma grana. E no final o cara não pagou, como ele já desconfiava, como ele já sabia que não ia receber. Ele até achou que talvez ele recebesse mais, no final o cara pagou um mês para poder dizer e para poder ter a margem para se livrar, vamos dizer assim, do cara processando ele. E a palavra do advogado foi: olha, com tudo isso que aconteceu, com ele documentando certinho, você vai ter que brigar com o juiz e falar, ou você vai dizer que ele estava mudando o que você fez para conseguir fazer esses vídeos, e ele vai dizer que você que não estava entregando. E o cara falou: eu não sei o que o juiz vai acreditar, eu se fosse você não comprava essa briga. E foi isso. E o cara trabalhou também sem receber. O caso mais de mau caratismo que eu já vi alguém passando nesse sentido. De todos que eu já vi. E isso não acontece só em casos de mau caratismo. Um outro motivo que eu vi, esse eu não sei muitos detalhes, nem preciso mudar muito, mas estava no cliente, estava fazendo uma coisa, de repente o diretor grita, bateu na mesa, não sei o que, xingou, fiquei até assustado, o pessoal um pouco assustado, depois o cara com que eu estava trabalhando me pediu desculpas, ele só explicou isso, que teve um cliente inadimplente, que só pagou o sinal de uma entrega, não ia pagar o resto, eles sabiam que não ia pagar, mas a venda estava feita, e o cliente conseguiu uma determinação judicial, não sei os detalhes como não falou, mandando eles fazerem a entrega do produto. Não era trabalho, era produto, era entrega, mas a venda já estava feita, ele conseguiu, tipo, olha, você tem que entregar este produto. Você tem que mandar o caminhão, o produto na sua fábrica, você tem que mandar este produto para lá. E eles sabiam que o cliente não ia pagar, ele já tinha sido inadimplente num outro processo, mas saiu alguma ordem de juiz, tipo, vocês têm que cumprir a venda que vocês já têm. Vocês podem não vender mais para ele, mas essa vocês têm que cumprir. E o cara, quando viu essa decisão de juiz, perdeu a cabeça, fez barulho, bateu na mesa, gritou, xingou, tudo isso. Não sei mais detalhes que isso, sei que foi uma entrega de mercadoria, mas um caso, alguém que sabia que não ia receber, falou que esse cliente já estava inadimplente, mas teve que entregar uma mercadoria, eu sei que o valor era muito grande, tá? Sei que era um valor grande, porque o cara, talvez já sabendo isso, fez um pedido enorme. E conseguiu com que o cara fosse obrigado a entregar ou pagasse uma multa, uma indenização gigante. Não sei mais do que isso, mas um outro caso parecido, quer dizer, sabia que ia tomar calote, sabia que o cliente não ia pagar e foi obrigado por alguma questão judicial, não sei os detalhes, a entregar o produto mesmo assim. Para não mentir, o cara pagou o sinal só, mas que era uma porcentagem pequena do valor. E, enfim, e algumas vezes você também tem um meio do caminho. Um outro caso que eu conheci de uma sociedade, vou mudar, imagina que fosse, por exemplo, obras civis, tinha 4 pessoas. E, de repente, o pessoal começou a querer fazer coisa errada, começou a querer mudar coisa de segurança, coisa que poderia dar problema na obra depois, coisa que daria problema depois no sentido de tomar processo. E um dos caras falou, tô fora da sociedade. E a sociedade falou, se você tá caído fora, cai fora de vez e pronto. Só que eles iam fazer, nas obras que ele já tinha começado, coisa que não deveria, coisa irregular. E a resposta da pessoa foi, eu saio dali, tem coisa irregular, não interessa. Tipo, imagina, sei lá, deu um problema, despencou uma parede. Tô adaptando o caso, não era engenharia civil, mas como se fosse. Falou, vão cair em cima de mim. Porque para eu provar que não foi algo que eu fiz quando eu estava naquela obra que fez a parede despencar, ninguém vai querer saber. Eu vou ser tão culpado quanto a pessoa que assumir. E daí o pessoal barrou o salário dele, ele era da sociedade, eles colocaram uma regra que não ia ter mais pagamento para os donos da sociedade por um tempo, eles eram maioria, enfim, sem entrar nos detalhes da questão, mas ele continuou trabalhando, se eu não me engano, deu perto de 4 meses, até ele completar todas as obras em que ele estava e finalizar tudo. Por quê? Porque senão ia dar problema jurídico para ele. Porque ele sabia que o pessoal estava fazendo errado, ia cortar custo, podia ter acidente, podia ter processo. Tipo, podia cair a parede e ia sobrar para ele. E foi o que ele falou, mesmo eu tendo feito tudo certo, mesmo eu tendo tudo direitinho durante o período que eu estava trabalhando, como é que eu vou provar isso? Depois, os provas iam estar tudo com eles, é tudo coisa da empresa, ia ter que passar por uma perícia para dizer que isso aconteceu depois e não está ligado com o período que eu estava lá. Eu falei, se eles desfazem a obra e fazem errado, vai ficar como se eu tivesse feito, e aí? E ele realmente terminou, falou, não estou pegando mais nenhuma obra, o pessoal falou, você não vai receber nada, não vai ter salário para a sociedade, para ninguém, e ele continuou por um tempo para conseguir completar as obras. Por quê? Porque o risco jurídico para ele, se desse um problema, era muito maior. Muito maior mesmo. E ele não necessariamente ia conseguir se livrar. É aquela coisa que talvez é um pouco comum em todos, assim, você pode ter razão, mas você consegue provar que você tem razão? Você tem alguma falha na lei, por mais que você seja precavido, você consegue
escapar de uma fraude, de uma tentativa do outro lado e provar que, olha, quando eu estava fazendo, a gente estava usando cimento bom. Depois que começou a usar cimento ruim. Você consegue provar isso facilmente? E daí que foi o ponto que complicou para ele, ele ficou por isso, 4 meses ainda na sociedade sem receber um centavo, a parte de brigas, a parte de tentativas de receber, porque o pessoal cortou, falou, não tá tendo pagamento para ninguém, justamente para até ele terminar as obras dele e sair. E óbvio, depois o pessoal que ele saiu pegou o dinheiro represado e deu só para eles. Mas enfim, tem um outro caso daqui. Também talvez um pouco de semelhança em todos eles, é que todos eles acabam tendo um pouco de má fé. Menos esse último, quarto caso que eu vou falar agora. O que foi? Era uma pessoa, tinha um cargo bem importante, chefiado um departamento, saiu da empresa e foi para outro. Conseguiu um cargo melhor, muito melhor, enfim. Só que ele gostava do departamento, tinha ficado vários anos lá, e as pessoas ainda tinham um problema quando ele saiu com o substituto. No sentido do substituto estar muito fresco. E ele continuou ajudando, tipo, ele fazia um trabalho de noite, ia para outro, continuou ajudando por 2 meses, sem ganhar um salário, sem nada. Por quê? Porque ele gostava do departamento. E nas palavras dele, assim, eu vou deixar todo mundo perder o emprego, eu vou deixar a empresa ter problemas, a empresa, de repente, se meter numa crise complicada, porque eu saí, porque eu saí de repente, saí para começar um outro emprego e não ajudei eles. Então ele até chegou a fazer isso nos primeiros dias do trabalho, o pessoal sabia, tinha dias que ele fazia jornada dupla. Ia de manhã para uma empresa, de tarde até de noite para outra, e fazia umas coisas assim. E ele comentou que umas pessoas falaram para ele, você é idiota, você tá fora da empresa, você saiu. E ele falava, sim, eu saí, mas ele considerava uma obrigação moral. Ele falou, eu não vou deixar fulano que eu conheci, fulano que trabalhou comigo por vários anos, de repente também perdeu o emprego, porque o novo cara ainda não se adaptou, o novo cara ainda está se adaptando. Ele ficou quase 2 meses, foi diminuindo, mas quer dizer, numa jornada dupla, indo para a empresa várias vezes e tal, e trabalhando, e fazendo reunião até em nome da empresa, até se desligar. Por quê? Porque o pessoal ele sabia que não ia pagar ele, não tinha condições, mas ele não quis deixar o resto do pessoal do departamento dele, quando falou gente que ele tinha contratado, que confiava nele, na mão, porque ele saiu de repente. Então não teve briga, ao contrário, foi um caso de amizade, e que por amizade com todo mundo, inclusive acho que com os chefes dele, enfim, ele ficou ainda ajudando a empresa e trabalhando lá, mesmo depois de ter saído, mesmo depois de oficialmente ter saído, sem receber nada. Ele falou, a empresa não ia ter condições de me pagar e pagar o outro cara ao mesmo tempo, não era uma empresa tão boa assim, não estava tão boa assim. E ele fez por uma questão que ele considerava de decência dele, tipo sair de última hora, de um cargo de chefia, enfim. Entra daí talvez, mas é uma outra questão, um pouco de falta de preparo da empresa, que não estava preparada para uma saída repentina de uma pessoa importante. Mas daí já é outra história. Então é isso, pessoal. Comentando aqui 4 exemplos por mais variados motivos em que uma pessoa trabalhou sabendo que não ia receber, sabendo que estava numa situação que ia tomar calote, se complicando às vezes financeiramente e tomando uma decisão que ia ter péssimas repercussões para ele, mas onde ele acabou se vendo sem escolha, onde ele acabou se vendo forçado a tomar essa decisão. Então, para quem tiver alguma dúvida, compartilhar esse vídeo com algumas pessoas que me perguntaram, tá aqui alguns casos onde isso acontece. E para finalizar, diria que é raro? É raro, mas acontece. Não vou dizer que acontece muito, assim, diria que é raro, mas acontece. Não é sempre que você está em uma situação que você simplesmente consegue chegar e falar, tô saindo daqui fora, sem que isso te prejudique mais do que se você ficasse trabalhando por um tempo sem receber. Então é isso, pessoal. Nem que te prejudicar seja no caso desse último cara, que ele não ia conseguir pôr a cabeça no travesseiro e dormir, porque ele ia sentir que ele fez vamos dizer assim, algo errado com a antiga empresa dele ou com as pessoas do departamento dele. Então é isso, pessoal. Tem um caso seu? Você conhece um caso de alguém que trabalhou sem receber também, que se viu meio forçado, ou que falou, eu sei que está acontecendo, mas vou seguir nisso? Comenta aqui com a gente. Sempre bom discussões para enriquecer. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.